então quer dizer que a pessoa que faz crossfit todo dia ela vai ter rigidez. Não, eu estou falando de atividade rígida intensa de uma pessoa que vai além daquele exercício que ela está acostumada a fazer todos os dias. Então, uma pessoa, claro, que vai para um crossfit todo dia, ele não vai ter rigidez intensa porque o corpo dele se acostumou àquilo, tá? Eu estou falando daquelas pessoas que geralmente têm atividades de fim de semana, sabe aquele esportista de fim de semana? Que na semana não faz nada, além de, claro, ir para o trabalho, voltar, fazer os mínimos movimentos, mas no fim de semana vai para um racha de futebol. E aí ele corre dois tempos de 45 minutos e no dia seguinte, ou então até assim que termina o jogo, ele já está sentindo todo doído, já está se sentindo todo rígido, tá? Isso é normal, de certa forma, por quê? Porque quando nós colocamos o nosso corpo para fazer atividades intensas em que a gente não está acostumado, a gente produz no nosso corpo a gente chama de pró-inflamação, uma atividade pró-inflamatória, tá? Então, se você fizer um exame de sangue, por exemplo, numa pessoa que acabou de fazer um exercício intenso, é bem provável que haverá um aumento de leucócito no nível de sangue dessa pessoa, uma alteração de pH, tá certo? A gente pode ver a nível ultrassonográfico algum extravasamento de sangue naquela musculatura que a gente não vê na pele, mas lá dentro existe esses microtraumas musculares, certo? Existe uma supressão parcial da imunidade celular, então é por isso que algumas pessoas, depois de, por exemplo, um longão, né? O pessoal que gosta da corrida, às vezes acorda no dia seguinte e fala assim: nossa, parece que eu acordei meio gripado, tô meio corizando. Isso pode acontecer e é normal depois de uma atividade intensa que o seu corpo não está acostumado a fazer todo dia, tá? Então, por exemplo, todo dia eu corro na beira-mar 3 quilômetros, ok, mas aí chega no sábado eu resolvo correr 10. É assim, chegar no meu limite, né? Passar do meu limite, me desafiar. É comum e é normal que você sinta depois rigidez por conta desse processo inflamatório, tá? Então, às vezes, esses microtraumas, esses extravasamentos de sangue na musculatura podem gerar ali esse extravasamento de sangue, uma espécie de coagulação que dá assim, uma grudadinha ali nas fibras musculares e você poderá sentir esses nós, essa rigidez, isso é normal, tá? Para isso, gente, para esse tipo de coisa, existe massagem. Então, geralmente, um esportista, uma pessoa que trabalha com esportes mais pesados, digamos assim, né? Não necessariamente um atleta de alto desempenho, mas uma pessoa que ela realmente gosta de exercício intenso, ela vai para academia todo dia, ela faz ali crossfit todo dia e aquele treino pesado. Geralmente essas pessoas, elas têm inclusive pacotes com massoterapeutas, por exemplo, ou fisioterapeutas, né? Ou um osteopata que uma vez por mês ela visita para que realmente aquele profissional possa trazer uma sensação de alívio para aquela pessoa, tá? Então, isso é normal, ok? Então, o que a gente pode procurar? Massagem, por exemplo, crioterapia. Vocês já viram que às vezes em final de corrida de rua existem aquelas assessorias de corrida que colocam aqueles baldes, não é nem balde, aqueles tonéis de gelo enorme que as pessoas colocam as pernas dentro, né? Ficam dentro por alguns minutos para poder melhorar. Então, aquilo é de fato para prevenir uma coisa que a gente chama de hipóxia secundária, tá? Não vou entrar aqui nos termos muito técnicos, porque eu sei que a maioria do meu público não é profissional, né? É um público mais que não era da área da saúde, mas a hipóxia secundária é quando aquela célula ela incha por causa de uma atividade intensa, né? E aquela água em volta daquela célula impede que o oxigênio chegue na célula, consequentemente, aquela célula vai morrer. Tá? E isso pode gerar dor, né? Eu tô falando isso num macro acontecendo como se eu pegasse aqui um microscópio e tirasse isso do microscópio e trouxesse para você conseguir observar a olho nu, né? Isso acontecendo num nível macro, em várias células, pode gerar uma lesão e pode gerar realmente dor, tá? Então a crioterapia ajuda nisso aí, prevenindo a hipóxia secundária. Então não vai haver o inchaço, não vai haver o extravasamento de líquido daquela célula por conta do exercício intenso e, consequentemente, aquela célula não vai morrer, você não vai ter dor, tá? Então é muito comum pessoas que fazem corridas, grandes esportes, que são colocadas sob um esforço intenso,
fazer uso da crioterapia, tá? Então isso também é bastante comum, tá certo?